Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos em mais um Disruptcast. Alexandre Barbosa. Isso aí, boa tarde. Hoje conversaremos com o Ricardo Castilhos. Vai conversar com a gente sobre a IA aplicada a processos de gestão organizacional. É isso aí. Tudo bem? Como é que E você aí, está, Ricardo? Ricardo? Ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria revê-lo, professor. Obrigado. Uma alegria receber você aqui, meu querido. E conta um pouco pra gente o que está acontecendo. Mais um tema de IA, né, Alfredo? Sempre. Mais a IA está tomando conta do Disrupt. Tá, quase tudo é IA aqui ultimamente. E nessa perspectiva que você vai conversar com a gente, ainda não conversamos com ninguém. Ok. Que é essa de processos, né, de operação e tal. Fala um pouquinho pra gente de algum case ou de alguns cases, de algumas coisas que você vivenciou bacanas aí pro nosso público. Na verdade, a inteligência artificial, pelo menos que a gente utiliza, né, é para fazer processos repetitivos que gastam muito tempo, né? Uhum. Claro que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, está sendo, né, bastante estudada no nosso dia a dia, mas a gente utiliza muito ela para resolver esses problemas que gastam muito tempo e são aquelas tarefas pequenininhas, né, que precisam ser feitas. Uhum. Então, um case que a gente teve que foi uma coisa bem... eu tenho bastante orgulho de contar. No processo eleitoral, nós atendemos aproximadamente 700 pessoas, entre candidatos, assessores, né, para eleições municipais. E aí eu tinha um grande desafio nisso, que era muitas vezes o pessoal perguntava, qual que é o... Pode outdoor? Qual que é o tamanho da bandeira? O que pode ou não pode no dia das eleições? E não tem problema responder uma pessoa. Agora multiplica isso por 700, né? E os prazos muito curtos. Então, eu reuni mais uns amigos lá, eu falei, cara, o processo eleitoral vai começar a pipocar, eu sei que tem essa demanda, e eu não vou ter fôlego para parar de fazer meu trabalho para responder esse povo todo. Uhum. Eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um sistema de mensageria para auditar, porque depois eu ainda fico pendente de prestação de contas por lá 3, 4 anos até a próxima eleição, né? E eu preciso dessas respostas já padronizadas. Se o cara perguntar, pedir modelo de documento, quero um modelo de contrato, eu vou parar, mandar pro cara. Eu preciso que isso seja automatizado. Isso foi em 2024. E eu confesso para você que eu tava nessa, né, será que vão conseguir fazer a inteligência artificial, né, do jeito que tá hoje? Naquela época ainda era muito embrionária, sim. Enfim, né? Ela alucinava demais. Alucinava. E o problema da alucinação, até nós estamos falando anteriormente, né, nos bastidores, a alucinação da IA é uma alucinação convicta, né? Ela quase te convence do que ela está dizendo. Se você não tem domínio do conteúdo que ela está mostrando, ela é um perigo. E aí, como é que a gente fez para resolver esse problema, né? Então, primeiro a gente fez alguns gatilhos de controle de qualidade das respostas. Uhum. Então, o processo eleitoral... Digamos assim, você tem a legislação eleitoral, tudo, mas o que determina o que vai acontecer nas eleições são as resoluções do TSE. Uhum. Então, as resoluções do TSE, elas vêm já adaptando a legislação, mas para questões práticas. E ela é muito dinâmica. Então, a gente pegou as resoluções, subiu na inteligência artificial, fez um banco de perguntas e respostas, e a partir do momento que a gente via que as perguntas vinham num padrão, a gente falou, esse padrão a resposta é essa, esse padrão a resposta é essa. E colocou alguns controles de qualidade. Então, se não passou pelas resoluções, vai para a legislação, jurisprudência, e aí eram várias inteligências artificiais validando a qualidade da resposta. Já ali no fim do processo eleitoral, a gente estava atendendo em torno de... A gente fez uma gestão de 500 mil de mensagens em 4 meses. Olha aí. Foi um case.
Foi humanamente impossível. Não, impossível. E com uma gestão, assim, de qualidade muito boa, porque o que acontecia? Você é de um partido, e você é do partido que é oposição. E o número E tu atendia os dois? Atendi os dois. Eu cheguei a atender 3 ou 4 partidos de espectros diferentes, espectros políticos diferentes. E aí o que acontecia? Para atender você, era um atendente. Para atender você, é outro atendente. Mas o número de WhatsApp era o mesmo. Então a inteligência artificial identificava de qual partido você era, né, naquela qualificação inicial, e já te direcionava para um atendente específico que é cuidar do seu partido. E o mais legal é que os modelos de contrato também, a inteligência artificial que mandava. De forma que, aproximadamente ao final ali, no meio do processo eleitoral, mas mais para o finalzinho, as respostas estavam tão assertivas que os dirigentes partidários simplesmente perguntavam para a inteligência artificial e já encaminhavam a resposta para os grupos, com os candidatos. Então, assim, foi um case de sucesso tremendo. E ouso dizer que eu acho que nós somos o único escritório no Brasil que fizemos isso em 2024. Olha aí, que Legal. bacana. Isso que vocês fizeram é algo assemelhado ao que nós temos, por exemplo, naquelas políticas de atendimento ao contribuinte, né? Os saques e tal. É algo mais ou menos assim que eles fazem. Então, eles têm mais ou menos um padrão do que são feitas de perguntas, de reclamações. Até e mais ou eles menos lançam a administram pergunta já ali. Sua dúvida é sobre isso, isso, se isso. você quer saber, diz, tal, clique aqui, você não sei o quê. Exatamente. Era semelhante a isso? A gente chama de agente de IA, né? Mas sim, era para essas questões específicas eleitoral. A grande diferença é que quando a gente aplicar a gestão, a gente precisa desenhar o processo. E no eleitoral, o desafio foi muito grande porque a legislação ela é meio cinzenta com alguns pontos. Então a gente tem que criar um padrão em cima do que existe, né? Então, e muda-se muito rápido, né? Então essa foi o grande desafio. E assim, essa perspectiva é já uma leitura da legislação, da padronização do TSE, como tu falasse, que traz uma perspectiva de organização. Correto. Mas algo de criação com a IA dentro dessa estrutura do direito eleitoral, que é onde tu está situado. Algo de alguma novidade? Como é que isso acontece? Olha, em 2000, falando especificamente, né, da legislação eleitoral, tem alguns pontos. Eu costumo dizer que são duas entidades que estão no pico da tecnologia no Brasil. É a Receita Federal, acho que isso ninguém tem dúvida nenhuma, né? Com supercomputadores e cruzamento de dados. E o TSE, a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral faz um trabalho fantástico com relação à utilização de tecnologia. Até porque a urna em si é uma tecnologia revolucionária, né? A primeira legislação no Brasil a respeito de inteligência artificial, ela veio nas últimas eleições. A primeira, digamos assim, a primeira regulamentação do uso da inteligência artificial veio através da legislação eleitoral. E nisso o pessoal lá foi bem, digamos assim, o pessoal ainda tinha um pouco de dúvida de como é que poderia utilizar a inteligência artificial, e aí começou aquelas regrinhas da utilização ética, né? Então fazer uma etiqueta, né? Conteúdo produzido com inteligência artificial, não poder utilizar a inteligência artificial para simular outros candidatos, utilizar nomes, né? A voz, etc, etc. Então foi nesse caso que a inteligência artificial começou a ser regulada no Brasil, foi no processo eleitoral, né? Mas hoje, sim, a gente utiliza muito inteligência artificial para fazer esses trabalhos repetitivos do escritório, como, por exemplo, verificar processos, movimentação de processos e prazos. Então, a gente fazer pesquisas, a própria peticionamento, né? Acho que todo mundo está usando isso. Não tem hoje, dificilmente você faz uma petição hoje sem pelo menos buscar algum insight, alguma coisa com a inteligência artificial, né? E me fala uma coisa também. Quando você olha para a legislação de 2024 e você compara com a
das próximas eleições. Sim. Estamos em ano eleitoral. Exato. Teremos uma avalanche de novas normas por conta do próprio uso da inteligência artificial, não é? E como é que você tem visto isso? Já é momento de mexer e ajustar muito do que vocês tiveram em 2024? Ou a coisa funciona de uma maneira mais ou menos semelhante? Olha, eu costumo dizer que a legislação eleitoral é uma caixa de Pandora. Cada ano eleitoral é como se alguém apertasse no botão de reset e tem que estudar tudo de novo, no começo. Então, se você for olhar a evolução do processo eleitoral, ele deixa de ser um processo administrativo e passa a ser um processo judicial ali por 2016, 2018. Em 2020, surgem as primeiras exigências de LGPD nas eleições, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós estamos falando aqui em 2020 ainda bem, assim, um parágrafo. 2022 já veio uns 2, 3 parágrafos sobre LGPD. Em 2024, você começa a falar sobre inteligência artificial aplicada, né, no processo eleitoral, e a LGPD, que antes era extremamente tímida, passa a ter de 3 a 5 páginas dentro das resoluções. Resolução de propaganda eleitoral, prestação de contas, etc. Cada vez mais a questão do uso dos robôs, né, para divulgação da campanha, né? Acho que essa semana o Congresso aprovou uma lei expandindo a permissão do uso de robôs, né? Foi uma questão meio ao apagar das luzes ali no Congresso, né, sem a mídia muito destacar, mas vai ser uma fragilização do controle da IA, porque, assim, nós sabemos, a IA ela é incontrolável, né? A evolução que ela tem, né, dioturnamente, é algo que até o direito não consegue. O direito nunca acompanha muita coisa, mas, assim, especificamente a IA, o direito não consegue dar conta. Tem esse projeto de Marco Civil da IA, né, Alexandre? Sim. Anda estudando sobre isso, e os caras não conseguem evoluir porque a IA evolui mais que a legislação. A legislação precisa de um processo de diálogo democrático, etc. E os experts que vão, quando dão os insights aos legisladores, num outro momento chega e a IA já está no outro patamar, né? Então isso, nas eleições, talvez nós vejamos, como está dizendo, vejamos uma nova perspectiva da IA, tal qual não foi usada nas eleições anteriores, né? E o que se tem, os experts têm dito, o pessoal que está escrevendo muito sobre inteligência artificial, de que esse projeto de lei 2338 já está ultrapassado. Já está ultrapassado. Não, o direito normalmente ele chega tarde, né, para resolver os problemas sociais. Do processo legislativo. Mas na IA é a demora do processo legislativo. E atende a interesses de bancadas, claro, X, sem dúvida. Y e tal. É do jogo parlamentar, né? Faz uma parte. coisa que eu achei muito... é difícil, é rápido. O que eu achei muito interessante, uma mudança, né, de forma de ver as coisas recentemente, foi sobre a aplicação do direito com relação a esses grandes casos aí de, por exemplo, redes sociais, o que é publicado em redes sociais, o que a inteligência artificial pode fazer ou não. Até então, quando alguém falava alguma bobagem, né, em rede social, se punia a pessoa que falou a bobagem. Está se migrando para punir o provedor da plataforma que a pessoa tem a oportunidade de falar bobagem. Então, claro, né, na minha posição aqui, eu não sou estudioso tão a fundo quanto vocês, mas eu vejo essa mudança de as Big Techs, as grandes fornecedoras de tecnologia, elas estão sendo responsabilizadas pelos efeitos que a tecnologia que elas disponibilizam estão causando nas pessoas. E não mais punindo as pessoas pelo que elas estão fazendo, né? Então a mesma coisa assim,
você não pode publicar tal coisas no Facebook, por exemplo, processo eleitoral. A justiça eleitoral, ao invés de culpar o candidato, ele fala assim, eu vou culpar o Facebook ou a rede social, porque daí o Estado, a justiça, expande o poder de fiscalização, de vigilância dela, para que a própria plataforma já fique esperta. Não posso deixar a gente com esse perfil entrar na minha plataforma, senão vai dar problema. Isso é uma indução à autorregulação. Semana passada, verdade. Semana passada também a Presidente da República publicou 2 decretos regulamentando a interpretação do Supremo do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é exatamente isso, que dizia que agora as plataformas têm responsabilidade sobre determinados conteúdos publicados nas plataformas. Aí entra até uma questão do direito civil, Alexandre. A propriedade obriga, né? O direito de propriedade é um direito que tem que cumprir uma determinada função, é uma questão constitucional isso. Então, talvez seja um mecanismo de regulação, vamos dizer assim, diante do poder, né? O poder privado. A gente tem que entender que o direito privado tem poder. Né? Eu não sei até se esse direito privado de que pode-se fazer, né? Pode-se fazer o que não é proibido na lei, se ele não vai acabar migrando para uma estrutura de concessão para essas redes sociais, porque elas são de comunicação. Olha, nunca tinha pensado nisso, mas é uma perspectiva. É verdade. Que é algo que pode acontecer. Não acho que vai dar conta da instantaneidade da questão comunicacional hoje, dentro da tecnologia. Tanto mas de novos agentes, novos interessante. Sujeitos que vêm participando. Exato. Porque se você for pensar que tem que ter uma concessão, todo dia está entrando gente nova nesse mercado. E gente grande. Gente que investe muito, gente que põe dinheiro para circular, aspas. E o mercado manda na maioria das coisas. A divulgação, né? Quem está no holofote. Eu não sei quantos bilhões a indústria da publicidade nas TVs tradicionais perdeu nos últimos anos, mudando só a categoria de TV tradicional para os influencers das redes. Mas uma coisa é verdade, todos os órgãos institucionais do governo estão nas grandes plataformas. Claro. A própria Justiça Eleitoral, quando você vai fazer um registro de candidato, a Justiça Eleitoral fala assim, você precisa me indicar qual plataforma você utiliza para as comunicações rápidas. Aí eu te dou a opção de usar WhatsApp, Telegram e, sei lá, um outro lá. Mas ele não deixa em aberto outros. Claro. Quer dizer, o próprio Estado está limitando o ferramental de comunicação a uma coisa pré-determinada. Por isso que eu acho que essa questão fins de intimação, citação, etc. A liberdade do direito privado, né? Enfim, vai começar a migrar, até por causa que o governo existe essa necessidade de responsabilização. É igual a questão de emissora de rádio e televisão. Eles são diretamente responsáveis pelos programas, pelos conteúdos. É o que está acontecendo com as grandes plataformas de comunicação, Facebook, etc. O argumento fundante disso é aquilo que acontece no mundo real gera responsabilização. Isso. Não há diferença do mundo virtual. Também aquilo que age dentro do mundo virtual tem que ser responsabilizado. Esse é o princípio que a jurisdição, pelo menos o Supremo, está percebendo na questão da tecnologia. Mas, na questão eleitoral, como tu bem salientou, essa nova eleição presidencial vai trazer coisas mirabolantes que a gente não sabe. Muita coisa nova. Quer ver uma questão, né? Como é que a inteligência artificial está, digamos assim, sendo disruptiva, né? Tem vídeos de inteligência artificial que já estão incomodando muitos setores institucionais. Claro, sem dúvida. Né? E a gente vê aí casos que a gente vê na situação, por exemplo, o próprio Zema e o Gilmar Mendes, do STF. Quer dizer, um vídeo gerado com inteligência artificial e começa a se discutir sobre liberdade de expressão com a utilização de ferramenta de inteligência artificial. E aí, para vocês verem, né? A reforma do Código Civil vai trazer um livro novo para o Código, que é o Direito Civil Digital.
E lá tem, inclusive, disposição a respeito do uso da IA para ressuscitação de pessoas, que é o que você está falando. Que é o exemplo lá daquela propaganda da Volkswagen, da Kombi, com a Elis Regina. Elis Regina. Então, deu isso que falar sobre questões éticas, uma barbaridade. etc, né? E chega-se a um projeto de lei hoje de que a família não tem uma autonomia plena de autorizar o uso da imagem de pessoa morta da sua própria família. Por quê? Porque às vezes porque falam, pô, mas o filho ele tem que ter o direito de usar a imagem do pai para qualquer situação. Mas precisa ver como que vai usar também. É a mesma discussão. Vai homenagear, ou o filho não gostava do pai. E quem que vai ser responsabilizado? O filho que utiliza da IA ou a plataforma que fornece a ferramenta de IA? Mesma discussão já teve no Supremo sobre as biografias, lembra? Biografias não autorizadas, precisa da autorização da família ou não precisa? O Supremo disse que não precisa. Não precisa. Né? Desde que não descumpra. Só que no caso da imagem criada, pós-mortem, isso hoje tende a ser diferente das biografias. Ah, é? Tende a ser. Pelo menos o projeto... Mas não está regulado ainda. Não, tem o projeto que do Código Civil. Andando, né? Projeto do ano passado. E é muito interessante, por quê? Porque você pensa, não, mas a família faz o que quer com... Não faz. Não faz, porque se você pensar tecnicamente, lá, lembrando das aulinhas lá do primeiro ano de Direito Civil, o direito da personalidade é intransmissível. Ele é inalienável, ele é absolutamente seu. E o dia que você morre, ninguém tem condições de usar aquilo que é intransferível. É um direito fundamental. Entendeu? Então é aquela coisa. O direito da personalidade, ou os direitos da personalidade hoje estão passando por uma mutação que o próprio mercado talvez vai induzir? Não sei. Mas não é o que está aparecendo, pelo menos, do projeto inicial. Tem um projeto de lei que já tem até agora, se eu não me engano, mais de 800 emendas parlamentares ao Código Civil. Mas basicamente vai ser um novo Código Civil. Muito do que está lá não vai passar. Que foi a proposta de juristas notáveis, uma comissão de juristas, e muito do que está ali não vai passar, como foi o Código de Processo Civil 2000. Não, o Código de Processo Civil, né? De Processo Civil 2015. Que a comissão de juristas, quando acabou de passar por todas as casas legislativas, falaram, bom, aqui não tem não fomos nós que fizemos esse CPC. Uma coisa é verdade, né? A pandemia mudou a forma como a gente vive, série de parte cultural também, né? Isso tudo, direito tem que se atualizar. Eu tenho um outro case aqui para passar para vocês, para a gente discutir, que é o seguinte. Essa semana eu tive um desafio para fazer, também falando sobre a aplicação de inteligência artificial em processos organizacionais. Eu tinha que fazer uma migração de sistema. Então, eu tinha lá 1.500 usuários para fazer entre sistemas, e por uma série de questões de segurança, entre aspas, eu tinha que fazer manualmente esse processo. Ou seja, eu tinha que pegar login e senha, entrar lá, fazer os devidos cadastros, etc. Eu falei, bom, vou usar a inteligência artificial, porque é um processo massivo, repetitivo, e que vai me gastar muito tempo, 1.500 usuários, né? E aí, parametrizei lá a inteligência artificial, e falei, quero isso, assim, faça. Pum. E aí, existe umas questões de segurança, com aquele botãozinho lá, não sou robô. Você sempre se perguntou, por que fala assim, eu não sou robô? Pô, mas é evidente que eu não sou robô, e você clica. Mas aquilo, para uma inteligência artificial, ela cria uma restrição. Opa, como é que eu vou clicar se eu sou robô? Se eu não sou robô, se eu sou robô. Então, esses tipos de segurança é para barrar essa automatização. Enfim, e o processo lá, a plataforma tinha um sistema de defesa de CAPTCHA, né? Então, qual o número entre tal número, qual o maior número, etc. Clica no desenho lá. Isso, exatamente. Nunca dá certo. Porque tem que dar certo. E no final das contas, eu treinei a inteligência artificial e a inteligência artificial estava de fato identificando e estava burlando o sistema de segurança. Olha aí. De forma que depois aí de umas 3 semanas eu tinha migrado praticamente os 1.500 usuários. Só que aí surgiu o grande detalhe.
Porque a inteligência artificial, ela funciona por iterações. A cada processo, ela verifica, ela busca padrões e vê o que ela consegue melhorar ou agilizar o processo. Uhum. No final das contas, o que aconteceu? Ela começou a encontrar brechas no sistema. Como usuário. Eu consigo acelerar, só que por que eu vou clicar na página se eu posso injetar uma programação dentro da página e pular 2, 3 etapas? Uhum. No final do dia, ela estava entrando no sistema, burlando o CAPTCHA, como se fosse um usuário, estava preenchendo os cadastros, o processo manual todo, e estava injetando informações que não estava previsto. No final do dia, o banco de dados sofreu uma catástrofe porque as plataformas não se comunicavam. Isso tudo, eu digo que a inteligência artificial, querendo fazer um bom trabalho, acabou hackeando um sistema. Olha só. Esse é o parâmetro que nós vamos nos deparar. São os riscos, né? E aí tem a questão da LGPD, esses dados. Exatamente. Você pode circular, não pode. Exatamente. Você pode pegar dados e colocar sensíveis. um processo inteiro numa IA para ele ler para você. Com o nome das partes, CPF. Mas, Alfredo, infelizmente, não temos tempo para mais nada. Verdade. Ricardo, querido, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Foi ótimo o nosso papo. Pena que o tempo é breve, né? Passa rápido. E semana que vem, Barbosa? Tem mais Disrupt, que horas? Às 16h30. É isso aí. CBN. Estamos nas redes também, no YouTube. Spotify. Ricardo, obrigado, meu Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Até semana que vem, pessoal. Abraço. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.